Então, boa tarde a todos e a todas, pela presença. Peço desculpas pela minha voz, mas agora já está melhor, mas esteve muito pior a semana passada. Eu gostaria de agradecer especialmente o professor Gustavo Meno, por ter se disposto a estar aqui presente e falar de um tema que naturalmente não é usual e não faz parte das nossas reflexões no direito, embora devesse fazer, obviamente, mas eventualmente nós tocamos apenas de modo colateral, que é um pouco do pensamento do Mariátegui, e certamente talvez tenha sido um dos primeiros pensadores descoloniais na América do Sul. E ter a presença do professor Gustavo para falar dele, que é um especialista na área, eu acho que isso engrandece bastante as nossas discussões coloniais e traz um debate que é importante, que é a questão do marxismo, né? Uma das tensões do projeto descolonial é justamente a questão da teoria crítica latino-americana, que tem uma forte base marxista, e até que ponto nós precisamos romper um pensamento marxista, ou até que ponto esse diálogo é frutífero, né? Então, eu apresento o professor Gustavo, né? O professor Gustavo ele é pós-doutor pela Universidade de Salamanca, é também doutor na USP, pelo PROLAN, né? Pelo Programa de Integração Latino-Americana. Ele é mestre e graduado em Ciências Sociais, com ênfase em Ciência Política, pela PUC de São Paulo. Atualmente ele é professor também da ECA, USP, e de maneira mais dirigida no PROLAN, né? No Programa de Integração Latino-Americana da USP, e também é professor da casa, aqui na Católica, no programa de mestrado. É uma pessoa que eu tenho bastante respeito. Hoje é uma das pessoas que eu posso perguntar e debater muitos assuntos, especialmente da América Latina, em que, na minha perspectiva, são bastante sucintos e reduzidos muitas vezes a matérias jornalísticas, e eu encontro ali no professor Gustavo hoje um interlocutor de alto peso e que me ensina muito. Então, é uma honra ter a sua participação, né? É um dos coordenadores também da Declay, mas é uma honra ter, né, diante de nós, especialmente na minha perspectiva, de poder ouvi-lo sobre Mariátegui, que eu confesso que é um autor que eu tenho uma breve noção, e aí tenho certeza que vou aprender bastante. Obrigado, Gustavo. Obrigado novamente a todos e a todas. Muito obrigado, professor Guilherme. Da minha parte, um prazer, uma grande honra. Muito feliz em integrar a DECLEM, essa rede de estudos decoloniais, pós-coloniais, que toca em temáticas jurídicas, políticas, sociais, econômicas. Então, queria estender os agradecimentos a todos e todas que viabilizaram essa atividade. Estou vendo aqui muitos colegas participando do nosso encontro, professor Del Campos, pessoas que eu estou conhecendo na data de hoje, falei aqui com o Fabiano, orientandos que se fazem presentes, Ciralan, muita gente bacana, no sentido de tocar num tema candente para se pensar a nossa região no mundo, a nossa querida e amada América Latina. Agradeço também o convite que foi formalizado pelo professor Guilherme Roman Borges. Professor Guilherme, sempre muito gentil, solícito, no sentido de viabilizar atividades transversais, interdisciplinares. Acredito que a Declem cumpre esse papel. Então, da minha parte, a troca recíproca também é verdadeira, viu, Guilherme? Aprendo muito nas nossas interlocuções, aprendo muito nos nossos diálogos, e da minha parte, de novo, é um prazer estar aqui presente, no sentido de fomentar aqui algumas ideias, de modo embrionário, de modo introdutório, a respeito da vida e da obra do José Carlos Mariátegui, esse autor peruano, vinculado aos primeiros anos do século XX, essa primeira metade do século XX, e aí gostaria de tecer alguns comentários a respeito dos principais conceitos, contradições que envolvem a sua principal obra, os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. Obra essa datada de meados de 1928, e trouxe aqui também uma breve apresentação, até para direcionar esses comentários. Obviamente que eu vou me abster das formalidades, quero que esse espaço
seja horizontalizado, quero que seja um espaço de interlocução. Então, fiquem à vontade também para me interromper, quando der aí mais ou menos uma meia hora, fiquem à vontade para me cortar, porque senão vou me alongando, vou exatamente protelando aqui uma série de elementos, conceitos que são centrais, nevrálgicos na composição dessa grande obra. Passo aqui, então, para essa breve apresentação, sinalizando exatamente para a proposta que foi edificada a partir do convite do professor Guilherme Roman Borges, né? Como pensar na vida e na obra do Mariátegui, dialogando de um lado com essa vertente marxista, um marxismo heterogêneo, oxigenado, que o autor fundamenta a partir dos seus escritos, e também essa visão de harmonizar teses marxistas, essa abordagem do materialismo histórico, com uma perspectiva indigenista. O Mariátegui é um autor que está escrevendo em um forte contexto, a partir ali dos anos 20 do século passado, onde há uma série de levantes indígenas, inclusive com a chegada de um anarquismo que sedimenta suas bases na região andina. Devo comentar sobre isso ao longo, então, da apresentação de hoje. De forma nuclear, eu pensei aqui em dois eixos para nós introduzirmos o pensamento do José Carlos Mariátegui. De um lado, essa apresentação da vida e da obra, e de outro lado, exatamente as principais teses que acabam se consubstanciando nos 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. Essa obra é uma obra que considera um divisor de águas no pensamento não só marxista na América Latina, mas no pensamento social de como que o Mariátegui interpreta essa realidade peruana, onde essa abordagem, onde essa leitura social pode se dilatar a outros países dessa região andina. A título de exemplo, acho que vale a pena, para além aí dos 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, eu trouxe aí para vocês essa edição organizada pela editora Expressão Popular, que tem um prefácio interessante, mas quero centrar algumas análises nos 3 primeiros ensaios. Mas há outros autores, inclusive no Brasil, que estão revisitando a obra do Mariátegui. Não só na Universidade de São Paulo, onde eu formulei os meus estudos, no próprio PROLAN, no Programa de Integração da América Latina, mas há uma série de autores que vão tocar, revisitar a obra do pensamento do José Carlos Mariátegui, muito em função desse autor ser um autor que está presente ali nas teses, por exemplo, do Aníbal Quijano. Aníbal Quijano é um dos autores do chamado Giro Decolonial na América Latina, e, por exemplo, nos ensaios que o Quijano escreve nesse contexto de virada do milênio, ele chama a atenção para o protagonismo da obra do Mariátegui em função de ser um autor que dialoga com correntes indigenistas do seu tempo. Então, para além dos escritos do Quijano, há autores que estão sendo, digamos, orquestrados aqui na realidade brasileira, uma vasta bibliografia, um amplo debate historiográfico que vem sendo sedimentado na academia brasileira. Então, o professor Jean Tible, na Ciência Política da Universidade de São Paulo, recentemente, o Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais da PUC São Paulo, por intermédio da revista Lutas Sociais, publicou um dossiê sobre a vida e a obra do Mariátegui, mas há aqui um debate fecundo que pode se expressar em grandes autores. Eu estava relendo aqui algumas obras, indico para vocês essa obra do Michel Levy, O Marxismo na América Latina, onde ele pontua a importância, o protagonismo do José Carlos Mariátegui, no sentido, então, de pensar dialeticamente as teses do materialismo histórico com a fundamentação de um pensamento indigenista. Para além dessas referências, digamos, de entrada, considero centrais para toda e qualquer análise sobre a realidade peruana, o próprio governo do Peru vem orquestrando iniciativas, ações no sentido de revisitar esse pensamento do Mariátegui, principalmente as teses desenvolvidas nos anos 20.
Então, vale a pena vocês acessarem, por exemplo, o arquivo José Carlos Mariátegui, que foi um arquivo que tem como curadoria exatamente a figura da sua esposa, Ana Chiappe, um nome fundamental também na realidade política peruana. Mas, para além do arquivo José Carlos Mariátegui, há também, do ponto de vista das fontes primárias, toda uma interlocução no sentido de pensar como que a revista Malta, que seria a revista O Sábio, em Quechua, seria uma revista ali essencial para a compreensão desse pensamento. A revista Malta é uma revista desenvolvida durante a década de 20, segunda metade da década de 20, a partir de meados ali de 1926, onde o Mariátegui acaba, então, movendo uma série de conceitos. Por exemplo, como que o Mariátegui interpreta o movimento de mulheres, como é que o Mariátegui interpreta o papel das frações indígenas frente ao debate político peruano. Em síntese, há todo um esforço por parte de acadêmicos brasileiros, peruanos, em revisitar essa revista e, acima de tudo, disponibilizá-la. Então, há todo um trabalho de digitalização da revista Malta, fontes primárias significativas, então não é mais necessário fazer pesquisa de arquivo, o próprio arquivo José Carlos Mariátegui vem disponibilizando essas fontes primárias, e durante meu período de mestrado, de doutorado, eu orientei, inclusive, pesquisas de iniciação científica, de TCC, que fizeram exatamente essa releitura dessa ótima fonte primária, a revista Malta. Então, falando um pouco sobre o autor, o Mariátegui ele nasce numa cidade chamada de Moquengua, em 1894, uma cidade ao sul da capital Lima, e o que é mais curioso é que ele não possui uma formação acadêmica no ensino superior. Então, esse caráter do autodidatismo será um traço na formação desse grande escritor, desse grande jornalista peruano, muito em função também das suas condições de saúde. Digo isso por quê? Porque o Mariátegui, ele, desde meados dos 8 anos de idade, ele é acometido de uma doença, sofre um acidente na sua escola, e esse acidente acaba comprometendo uma de suas pernas. Então, ele passa praticamente a vida toda na cadeira de rodas, mas isso não inviabilizará suas ações, suas iniciativas revolucionárias. Ao contrário, Mariátegui é um sujeito que vai ler muito, escrever bastante a respeito de distintos temas, inclusive com uma atuação na própria imprensa peruana de seu tempo. Então, veja que ele é esse autor da transição do século XIX para os primeiros anos do século XX, onde esse Peru republicano é um Peru que acabara de sair da chamada Guerra do Pacífico. Guerra essa que envolve não só o Estado peruano, mas também o Estado boliviano e a expansão dos territórios chilenos em direção ao norte. Não menos importante, nesse Peru fraturado em função da Guerra do Pacífico, o Mariátegui será convidado a se retirar do país em função da sua militância política. E é durante essa república oligárquica, por exemplo, numa perspectiva de história-mundo, que é que eu quero trabalhar ao longo da apresentação aqui do nosso encontro, veja que esse período ele coincide, por exemplo, com o Porfiriato no México, coincide com o advento da Primeira República no Brasil, com a República Oligárquica na Argentina. Então, é nesse contexto, então, de sedimentação de um novo Estado nacional, que acabara de sair dessa guerra, e o Peru acaba se inserindo na divisão internacional do trabalho a partir dessa condição de um Estado periférico e dependente na lógica do sistema internacional. Isso é crucial para o avanço das nossas análises, porque o próprio José Carlos Mariátegui, no primeiro ensaio dessa grande obra, ele comenta um processo de evolução, de desenvolvimento do Estado Nacional peruano. Como que o Peru acaba, então, se inserindo do ponto de vista geopolítico, a partir, então, dessa condição de ser um país
primário exportador na lógica do comércio internacional. Não obstante, percebam também que é nesse período de exílio do Mariátegui, a partir do início dos anos 20, a partir ali de 1920, que ele toma contato com as principais teses marxistas de seu tempo. E aqui chamo a atenção para essa partida rumo ao exílio, quando o Mariátegui toma contato com a obra do Antônio Gramsci. O Mariátegui, por ser um autor marxista, mas que evoca esse marxismo heterogêneo, um marxismo não ortodoxo, percebam que é a partir das contribuições não só do Antônio Gramsci na Europa, lembrando aqui que, por exemplo, em 1919, nós tivemos a promoção lá da Liga Espartaquista na Alemanha, que vai levar à morte da Rosa Luxemburgo. Então, é nesse contexto de chegada do Mariátegui à Europa, durante esse período do entreguerras, que nós temos o autor exatamente construindo aquilo que vai se tornar, aquilo que ele classifica como uma proposta de um socialismo indo-americano. Eu quero avançar exatamente com essa terminologia, com essa conceituação edificada pelo Mariátegui ao longo dos anos 20, mas como que esse contato com as teses gramscianas, com as próprias lutas da Rosa Luxemburgo, vão influenciar na formação política, na formação biográfica aqui do autor. Ao retornar ao Peru em 1923, o Mariátegui se aprofunda nesse debate da militância política. É por isso que, durante os anos 20, ele acaba fundando também o Partido Socialista Peruano, ajuda a fundar uma primeira grande central de trabalhadores, a Confederação Geral dos Trabalhadores Peruanos, e não vai parar de escrever em uma série de periódicos. Periódico, por exemplo, o Labor. É nesse período que ele desenvolve, inclusive, sua grande obra jornalística, que é exatamente a revista A Malta. No final da sua vida, ele chega a perder as duas pernas, e é muito raro, nos próprios arquivos do Mariátegui, nós visualizarmos fotos dele na cadeira de rodas. Então, a gente está falando aqui de um autor que toma contato com uma realidade subalterna, com uma realidade marcada pelo subdesenvolvimento, parte em direção à Europa e, na sequência, então, constrói suas teses naquilo que ele classifica como a edificação de um socialismo indo-americano. Para a gente acenar para os principais conceitos, eu trouxe aqui para vocês, exatamente dialogando com a minha área da ciência política, um mapa eleitoral em relação à eleição peruana, a eleição presidencial peruana do ano de 2021, a última eleição presidencial, portanto. E longe de qualquer determinismo geográfico, não sei se está claro aí para vocês, eu mostrei exatamente aqui no mapa, ó, a partir, então, da fundamentação, da distribuição das cadeiras no parlamento, mas também a votação presidencial, um Peru extremamente dividido em torno de duas realidades. De um lado, um Peru limenho, capitaneado, então, por forças políticas dirigidas pela costa, e, de outro lado, aquilo que o Mariátegui chama de um Peru profundo, esse Peru dos Andes, esse alto Peru, onde prevalece, do ponto de vista demográfico, uma forte participação indígena, muito em função dos desdobramentos do período colonial, como que essa região foi alvo, então, do processo de conquista desencadeado desde o século XVI, com a invasão de Francisco Pizarro. Mas se nós enxergarmos brevemente, ou de modo, digamos, inaugural, esse mapa de distribuição dos votos, veja que as forças fujimoristas, elas acabam se concentrando em grande medida na capital Lima. Há todo um debate sobre a serra, por que a serra peruana é uma serra onde prevalece votos à esquerda, e a região da selva, né? Essa região aqui, e também foi hegemonizada pelo fujimorismo, muito em função
da elaboração de projetos extrativistas e neo-extrativistas que engendram a economia peruana. Quando a gente olha para a estruturação econômica do Peru, a gente está falando dessa economia primária exportadora, onde há isenções, digamos, vultuosas para empresas transnacionais, na área de mineração, na área de exploração do petróleo. É por isso que alguns debates nos estudos pós-coloniais, decoloniais, evocam o conceito de neoextrativismo para se pensar exatamente esses países, a fundamentação econômica desses países na região andina. Mas veja que essa questão regional torna-se essencial para a compreensão não só da formação do Estado peruano, mas também uma análise, por exemplo, eu fiz isso durante a minha pesquisa de doutoramento, para análise de outros países que envolvem essa região andina. Por exemplo, o Equador, há distinções claras entre um Equador onde prevalece a capital Quito, na região dos Andes, e, de outro lado, uma elite liberal, frações de classes dominantes que se fazem presentes ali em meados, ali por volta do porto de Guayaquil. Então, o José Carlos Mariátegui, ele é esse autor que fala não apenas de uma divisão física, uma divisão geográfica que envolve a estruturação de duas realidades nacionais. E na ótica do autor, se vocês olharem para a composição dos primeiros ensaios dessa obra, ele vai dizer, ora, o Peru costeiro é esse Peru herdeiro da Espanha e da conquista, e que domina o Peru serrano. No entanto, esse Peru costeiro, guiado, dirigido a partir da atuação de frações de classes dominantes limenhas, não consegue absorver plenamente um modo de vida das populações indígenas. Então, olha que interessante. O Mariátegui, à luz do pensamento marxista, compreende essa relação dialética entre infraestrutura e superestrutura jurídico-política, política e ideológica, no sentido de dizer, ora, a nossa economia, por ser essa economia primária, gera uma série de assimetrias que se fazem presentes no território nacional e há uma ausência de elementos que vão edificar uma unidade nacional peruana. Há elementos, então, que acabam estabelecendo esse Estado nacional verdadeiramente fraturado. É um Estado dividido desde o projeto colonial e como que essa colônia acaba subsistindo no Peru republicano. Então, pensando nessa perspectiva de longa duração, nessa abordagem de economia-mundo, percebam que o José Carlos Mariátegui, ao longo das suas leituras, durante a composição, inclusive, de outras obras, ele identifica certos traços de permanências em função desse projeto colonial. Como que o colonialismo no Peru deixou marcas profundas, feridas em aberto, que prevalecem até os dias de hoje. E aí, para nós classificarmos essas continuidades, veja que eu trouxe aqui uma linha do tempo, para quem não conhece a formação do Estado Nacional peruano. Então, veja que, de modo anterior a esse projeto de invasão e conquista, nós temos basicamente a composição do Império Incaico. Há, inclusive, antropólogos que criticam o conceito de Império Incaico, devo entrar nesse debate mais adiante. Mas o vice-reinado do Peru é foco, é um dos polos da transferência de valores diante do pacto colonial. Então, quando a gente pensa nessas assimetrias do ponto de vista da divisão internacional do trabalho, percebam que o vice-reinado do Peru será foco para extração de prata, principalmente, a partir do século XVI, e esse projeto se dilata até meados do século XIX, onde nós temos as independências dos países latino-americanos. Obviamente que há articulações que são contrárias
a esse movimento colonial, inclusive há debates por parte da historiografia peruana, que vão elencar, por exemplo, levantes anti-escravagistas, levantes que são contrários, por exemplo, ao trabalho servil presente nas minas. E aqui eu estou dizendo que esse projeto colonial absorvia, inclusive, partes daquilo que nós conhecemos atualmente como a Bolívia. Nós estamos falando dessa região, do chamado Alto Peru, onde o Mariátegui identifica, por exemplo, na cidade de Potosí, esse polo de transferência de valores das remessas da prata em direção ao norte global. E o século do autor trata-se exatamente do século XX, desses primeiros anos, dessas primeiras décadas do século XX, e são anos marcados fortemente, insisto nisso, por levantes indígenas e na fundamentação dessa república oligárquica. Ou seja, esse Peru pós-guerra do Pacífico, que nós estamos identificando o pano de fundo, então, da composição dos 7 ensaios. Um ponto importante para a gente analisar é que, do ponto de vista desse diálogo entre marxismo e indigenismos, o Mariátegui é um dos primeiros autores na América Latina e classifica o projeto colonial como um projeto não só meramente econômico, de expansão dos domínios das metrópoles europeias, das potências europeias, mas também um processo de dilatação, de expansão societal. Como que o colonialismo ele deve ser interpretado, por exemplo, naquilo que o Aníbal Quirrano, mais adiante, vai classificar como a colonialidade, a colonização do ser, do poder e do saber. Então, veja que o Mariátegui, logo nos primeiros ensaios, ele pontua exatamente essas dimensões violentas do projeto colonial. Em suma, é dizer que a América ela não foi descoberta. Ela foi invadida e saqueada, uma vez que aqui já existiam inúmeras civilizações. Então, veja que esses trabalhos forçados, esses trabalhos presentes, por exemplo, na mina de Potosí, a grande mina de Potosí, veja que será alvo aqui das reflexões críticas do autor, onde ele categoriza exatamente esse processo de dizimação da civilização incaica. Como que nós estamos falando, para além de um projeto econômico, na configuração também de um epistemicídio. E ele deve articular, ele faz essa articulação em sinergia com o pensamento marxista. E aqui chamo a atenção para essa tese do Marx de acumulação primitiva do capital. Então, na sua maior obra, lá no Capital, que é datado do século XIX, 1867, o Marx, no capítulo 24, ele comenta como que essas regiões coloniais são alvo da transição de um modo de produção feudal para o advento do sistema capitalista. Então, Marx, nesse capítulo, ele chama a atenção, inclusive, para como que a América Latina é alvo desse movimento de transferência de valores. Isso gera uma série de polêmicas, uma série de debates entre uma produção bibliográfica crítica, no sentido de se comentar se o Marx é um autor eurocêntrico, se o Marx não é um autor eurocêntrico, mas aqui o Mariátegui, ele sai em defesa do marxismo, inclusive dialogando aqui com essa passagem célebre do Marx, onde ele está olhando para essas regiões coloniais. E aqui chama a atenção exatamente para essa transferência, para essa transição do modo de produção feudal para o advento do capitalismo no seio da modernidade. Então, veja o que diz aí o Marx, aqui peço licença, para nós lermos só essa passagem, que é uma passagem emblemática no pensamento, não só do Marx, mas na construção analítica do José Carlos Mariátegui. Diz aí, então, Marx, no capítulo 24, a descoberta das terras de ouro e as terras de prata na América, o extermínio, a escravização e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da conquista e o saqueio das Índias Orientais, a transformação da África
numa reserva para a caça comercial de peles negras, caracterizam a aurora da produção capitalista. Esses processos idílicos constituem momentos fundamentais desse conceito de acumulação primitiva do capital. A ele se segue imediatamente a guerra comercial entre as nações europeias, tendo o globo terrestre como palco. Tais métodos, como, por exemplo, o sistema colonial, baseiam-se em parte na violência mais brutal. Todos eles, porém, lançaram mão do poder do Estado, da violência concentrada e organizada da sociedade, para impulsionar artificialmente o processo de transformação do modo de produção feudal em capitalista e abreviar a transição de um para o outro. O que o Marx está dizendo aqui? Em síntese, o Marx está destacando que não existe capitalismo sem Estado. Por isso que eu comento com os meus alunos, né? E não existe sistema capitalista, essa conversa dos neoliberais, dos liberais, de falar de menos Estado, né? No fundo, a pergunta que deve ser feita é Estado para quem e para o quê? Essa é a pergunta que está colocada quando nós partimos de uma análise da correlação de classes. É da contradição de classes que engendra a fundamentação do modo de produção capitalista. Então, é a partir aqui desse capítulo 24, exatamente dessa historicidade do modo de produção capitalista, que o Mariátegui avança nas suas leituras para o entendimento dessa formação social, dessa formação econômica, insisto, dependente e periférica na lógica do sistema internacional. E veja que eis aí as origens exatamente do vice-reinado do Peru. Para quem conhece, por exemplo, a realidade peruana, até os dias de hoje, vocês podem observar perus distintos em relação à capital Lima e, de outro lado, por exemplo, a cidade de Cusco, cidade essa que outrora foi exatamente a capital do Império Incaico, capital da civilização incaica. Então, é mediante esse pacto colonial que nós teremos essa estruturação econômica, essa formação social e econômica, periférica e dependente na composição da divisão internacional do trabalho. Um marco para isso é exatamente a chegada, a conquista, a invasão de Francisco Pizarro, ainda por volta do século XVI, e há uma série de revoltas que são articuladas, as chamadas revoltas anticoloniais. Isso aqui é importante no pensamento do Mariátegui, a gente pode até estabelecer uma crítica, porque o próprio Michel Levy, nesse texto aqui, O Marxismo na América Latina, ele chama a atenção para um sentimento romântico do Mariátegui em relação à formação do Império Incaico. Por quê? Porque como trata-se de um pensamento que tenta viabilizar o materialismo histórico em sinergia com teses indigenistas, há um resgate, há uma revisão do Império Incaico sendo desenhada, sendo motivada nos principais escritos do José Carlos Mariátegui. Então, o que eu quero dizer com isso? A tentativa do Mariátegui é compreender o papel desses povos indígenas diante dessa formação econômica e social periférica, dependente, que eu estou colocando para vocês, mas como que esses indígenas serão atores revolucionários daquilo que ele classifica como socialismo indo-americano. Então, é muito diferente, por exemplo, de teses marxistas ortodoxas, né? O agente revolucionário em Marx é o proletariado, é a formação desse proletariado que deve dirigir a revolução, digamos, das classes populares. Aqui não, no Mariátegui, há uma ênfase, há um protagonismo dos setores indígenas, no sentido, então, de viabilizar um outro projeto de sociedade, uma nova civilização emergente, a partir, inclusive, de elementos de unificação dessa divisão peruana. É como que os setores indígenas precisam, de alguma forma, construir essa unidade do Estado peruano. E vejamos, então, como é que o Mariátegui constrói isso, que é alvo de uma série de críticas, porque o autor está dizendo é preciso revisitar
uma certa tradição comunitarista que se faz presente nos povos pré-colombianos. No fundo é isso, é revisitar a história do ponto de vista antropológico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista das formas de sociabilidade, como que essas comunidades, como que esses povos podem contribuir com uma outra perspectiva de mundo. Então, veja que aqui nós não temos uma leitura tipicamente evolucionista, mecanicista, em relação à compreensão da história. Aqui não, aqui há uma volta, por isso que o Michel Levy fala que o Mariátegui é um autor marxista romântico, no sentido, então, de pensar a respeito dos legados, das heranças que podem se fazer valer, por exemplo, na formação de uma nova sociedade, ou na edificação desse socialismo indo-americano. E é a partir dessas lutas presentes no Peru que essa obra de 1928 será, digamos, fundamentada. Então, uma figura importante aqui é o Tupac Amaru II, nas revoltas de Tupac Amaru II, localizadas exatamente nessa região andina, mais precisamente na cidade de Cusco, atualmente, né, próximo ali de Machu Picchu. Mas há participação aqui de outros interlocutores indígenas, inclusive mulheres indígenas. É por isso que muitas pesquisadoras que trabalham com a obra do Mariátegui fazem uma releitura, inclusive, sobre o seu ensaio a respeito das mulheres, a respeito do movimento feminino. Naquele momento, nós não tínhamos ainda a nomenclatura de movimento feminista, até porque é uma obra de 1928, mas o Mariátegui escreve exatamente sobre aquilo que nós entendemos como movimento sufragista, movimento de conquista de direitos por parte das mulheres, e ele enxerga já a atuação, veja, que nos anos 20 ele já enxerga a atuação de fortes lideranças indígenas que contribuíram, então, para a formação da sociedade peruana e boliviana. Lembrando que a Bolívia aqui nada mais é do que um desmembramento dessa região do chamado Alto Peru. Então, a Bartolina Sissa é uma das autoras aqui evocadas pelo pensamento do José Mariátegui, e entre outras autoras. O que é importante a gente sublinhar, digamos, colocar de modo central aqui nesse debate introdutório, é que o processo de independência nas repúblicas da América do Sul não representaram a edificação de um projeto revolucionário. Em poucas palavras, o que eu quero dizer é que as independências datadas das primeiras décadas do século XIX, elas acabaram se configurando numa manutenção de certas relações de poder. Por exemplo, a estruturação fundiária. Então, se nós dialogarmos com essa história-mundo, veja que no Brasil, a independência é conquistada em 1822, porém o regime da escravidão prevalece até o final do século XIX do ponto de vista formal. Quando a gente olha, por exemplo, para a independência, inclusive nos Estados Unidos, 1776, a gente está falando também da perpetuação de políticas de segregação racial, até meados dos anos 60 do século passado. E veja, e um grande marco aqui na ótica do autor é a Revolução Haitiana, datada da transição do século XVIII para o início do século XIX, como um divisor de águas. Porque esse projeto, para além de apresentar uma proposta de emancipação nacional, esse projeto veio acompanhado também de uma ampla política de reforma agrária, de questionamento, portanto, dessa estruturação fundiária, e também um projeto de abolição completa da escravatura. Lembrando que nos países latino-americanos, a gente está falando aqui das independências sendo dirigidas por setores crioulos. E aqui eu estou falando exatamente dessa elite crioula, que consiste, essencialmente, na atuação desses descendentes de espanhóis nascidos na América. Quando a gente olha para a figura exatamente desses crioulos, a gente está falando aqui das lutas, das guerras de independência dirigidas pelo Simão Bolívar,
o San Martín, na região do Prata, e assim por diante, o José Martín, Cuba, e assim por diante. Essa população peruana, como sublinhado aí pelo autor, se concentrará basicamente nessas duas regiões, a região costeira e a região serrana. Então, de um lado, os Andes sul, né, do território peruano. Então, estou falando aqui das províncias de Ayacucho, Arequipa, Cusco, Junín. Lembrando que um dos grandes episódios que estabelece um divisor de água exatamente para a independência peruana é exatamente a Batalha de Ayacucho de 1824, onde o Mariátegui identifica ali exatamente o nascimento de uma nova república. Então, esse novo Estado Nacional, ele será forjado na manutenção, na continuidade das relações de poder que prevaleceram durante o período colonial. Insisto nisso, nesse elemento das continuidades, onde esse regime colonial acaba subexistindo na formação de um regime republicano. Como que, na ótica do José Carlos Mariátegui, há uma substituição do ponto de vista econômico da exploração do ouro e da prata pelo guano e pelo salitre, em função também da consolidação de uma ordem industrial no norte global. E aqui há uma série de problemas que passam a ser desenhados frente à realidade peruana, que vai desafogar exatamente na Guerra do Pacífico, datada da segunda metade do século XIX. Mas há um amplo debate historiográfico sobre isso. Quem quiser se aprofundar, vale a pena vocês olharem, por exemplo, para essa coleção organizada pelo historiador Leslie Betwell, a coleção História da América Latina, organizada pela EDUSP, onde, na época da independência, há uma maior interdependência em relação ao capital inglês, em que a Inglaterra acaba abastecendo, acaba financiando os ciclos de independência em toda a América do Sul. A Guerra do Pacífico, na ótica do Mariátegui, ela é fundamental para a articulação dos povos indígenas. Por quê? Porque o Peru sai simplesmente humilhado dessa guerra. Nesse contexto, então, já no final do século XIX. Então, essa guerra é fruto de uma série de questionamentos, inclusive do ponto de vista diplomático, como vocês sabem, a polícia perde sua saída ao mar, não só isso, né? Como que o governo boliviano acabou rompendo suas relações diplomáticas com o Chile, e não tenho tempo para entrar aqui nas origens, né, nos antecedentes da Guerra do Pacífico. Mas o Peru ele é arrastado para essa guerra e as tropas chilenas acabam avançando em direção à capital Lima, inclusive saqueando obras de arte, há processos de litígio aí, inclusive sendo desenvolvidos, né, entre esses atores que participaram da Guerra do Pacífico, uma série de controvérsias, mas existia um acordo de segurança entre Bolívia e Peru, onde o Peru acaba sendo não só arrastado para essa guerra, mas acaba perdendo parte de seu território, em especial essas províncias que eu sinalizei para vocês no mapa, né, a província de Arica, de Iquique, que atualmente pertencem ao Estado chileno. O Mariátegui, ele enxerga, então, na própria Guerra do Pacífico, elementos de um imperialismo britânico. Isso aqui é importante colocar também. Como que o Chile se associa rapidamente a esse capital inglês, e um dos elementos a ser questionado aqui na obra do Mariátegui é exatamente esse, né? O entendimento que o autor tem a respeito da Guerra do Pacífico, que é esse divisor de águas na formação do Estado peruano. No entanto, na sua época, aqui durante os anos 20, nesse período do entre guerras, há um deslocamento de setores hegemônicos, há um deslocamento de hegemon, sobretudo nessa ascensão estadunidense do ponto de vista geopolítico, né? E como que há empresas estadunidenses que vão sedimentar suas bases, inclusive nessa região andina. Acho que isso é importante colocar para vocês, porque é mediante a composição dessas empresas
transnacionais, que uma série de levantes serão configurados nesse período do chamado Segundo Civilismo, que é o período, então, da formação da República Oligárquica, na transição do século XIX para o primeiro movimento, para os primeiros anos do século XX. E na América Latina, como um todo, mediante essa perspectiva de economia mundo, a gente tem aqui, por exemplo, setores positivistas, nós temos teses biologizantes. Então, isso é nítido, vai desafogar mais adiante, como vocês sabem, em regimes nazifascistas, por exemplo, na Europa. Como que essa narrativa biologizante classificará as raças de modo hierarquizado. E percebam, na ótica do Mariátegui, o colonialismo ele possui marcas profundas porque ele não só subalterniza o outro. Nessa ótica marxista, o outro torna-se também uma propriedade, passível de mercantilização. Então, essa forma marcada pelo colonialismo, pela escravidão moderna, no entendimento do Mariátegui, trata-se de um fenômeno genuinamente capitalista. O que o Mariátegui está dizendo? Ora, esse processo da escravidão moderna é completamente diferente de outras formas de escravidão. E aqui há um contraponto, inclusive em narrativas liberais, que vão homogeneizar a leitura de determinados processos econômicos e sociais. Muita gente vai dizer, mas já existia escravidão na África, já existia escravidão diante dos povos indígenas. Percebam que isso é verdade em partes. A escravidão moderna é esse fenômeno onde o outro torna-se mercadoria. Esse que é o ponto. E que está envolta, esse processo de mercantilização, a essa dinâmica de acumulação primitiva do capital. Então, o que o Mariátegui está identificando é como que nas regiões coloniais, esse processo de expoliação, de transferência de valores, sedimenta suas bases, inclusive com a participação de uma burguesia nativa, de burguesias internas. Como que essas burguesias serão burguesias subalternas e associadas na lógica do imperialismo mundial? Eu acho que isso é importante a gente identificar, porque o José Carlos Mariátegui, logo no primeiro ensaio, chama a atenção para essa aliança entre a elite crioula, que se traduz numa burguesia nativa, após a conquista da independência, após a formação desse novo Estado Nacional, e como que essas elites elas são associadas e subalternas nessa lógica da divisão internacional do trabalho. Se, de um lado, à direita, nós temos teses positivistas sendo articuladas, por outro lado, há expressões de debates, de bandeiras anarquistas que estão sendo ventiladas em toda a América Latina. Uma expressão disso é a própria Revolução Mexicana de 1910 e 1911, que aqui, do ponto de vista jurídico, vai confluir lá para a Constituição Mexicana, vigente até os dias atuais, a Constituição Mexicana de 1917. E veja que é exatamente nesse contexto, eu trouxe aqui para vocês um gráfico de entrada do século XX, que o Mariátegui está presenciando esse boom demográfico. Amplos fluxos migratórios que envolvem a participação indígena nesse deslocamento dos Andes para a região litorânea. E é exatamente na chegada de novas teses, na chegada aqui de uma série de conceitos, que nós temos um amplo debate historiográfico, não tenho tempo para entrar aqui em cada um dos autores, mas há uma série de projetos sendo mobilizados no Peru a partir da configuração desse chamado Segundo Civilismo, pós-Guerra do Pacífico.
Então, há um romance clássico que marca esse pensamento indigenista, esse romance denominado Ave Sem Nido, de 1889, que é um romance extraordinário da Clorinda Mato de Turner. Então, quem vai ao Peru toma contato com essa obra, porque é uma denúncia exatamente dos valores da igreja, uma denúncia dos domínios clericais nessa região andina, onde prevalece a pobreza, prevalece as condições de subdesenvolvimento que abate as populações indígenas. Mas há outros autores aqui que estão identificando projetos, digamos, antissistêmicos a partir da configuração desses levantes indígenas. Manuel Gonçalves Prada é um autor importante. As manifestações formuladas pela Reforma de Córdoba de 1918 são manifestações importantes que o próprio Mariátegui escreve um ensaio específico sobre educação pública. E há levantes que estão tomando conta de todo o território nacional peruano. Acho que vale a pena sublinhar essa obra do Varkácel, denominada Tempestade nos Andes. E a partir, então, da mobilização de diversas teses, narrativas indigenistas, que o Mariátegui, então, começa a produzir sua grande revista, A Malta. Eu trouxe aqui exatamente alguns volumes da Malta, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar. Mas é engraçado, Guilherme, porque meus alunos de iniciação científica tiveram esse cuidado, né, de ler a revista, aqui a fonte primária, identificar até que ponto existia um certo diálogo do Mariátegui com teses anarquistas, como que há acenos também para essas teses indigenistas do seu tempo. É um trabalho aqui, digamos, a ser descortinado ainda nos dias de hoje. E indo em direção aqui a alguns pontos das considerações finais, até para não tomar o tempo de vocês, veja que o Mariátegui ele é o primeiro autor nesse debate sobre os indigenismos a correlacionar a questão indígena com a infraestrutura econômica. E, de novo, é nesse contexto, é nesse pano de fundo de teses biologizantes que o autor aqui está mobilizando teses no sentido de dizer, olha, a questão indígena ela só será equacionada frente à realidade peruana a partir de um amplo projeto de reforma agrária, de restituição dessas terras que historicamente foram espoliadas desde o período colonial até a contemporaneidade. Então, para além de um debate moral, para além de um debate biologizante a respeito das condições de pobreza que envolve exatamente as formas de sociabilidade dos indígenas, o que o Mariátegui sai em defesa é que a questão indígena nasce da economia peruana. Tem suas raízes exatamente nesse regime de propriedade. É por isso que há uma associação, há uma conexão aqui entre infraestrutura econômica e superestrutura ideológica. Então, Mariátegui é esse autor que a todo instante está pensando nesses ciclos econômicos. Durante o período colonial, a exploração da prata. Durante o período republicano, a exploração do guano, do salitre. E, atualmente, essa economia primária exportadora. Então, a formação peruana ela é uma formação que envolve uma classe burguesa que não é capaz de unificar o país. Olha que interessante. Na ótica do autor, há coexistência de distintos modos de produção na formação do Estado peruano. O que ele quer dizer com isso? O que ele está pontuando, e que é alvo de uma série de críticas também, é que existem resquícios de um regime semifeudal presente na formação econômica e social peruana. É claro que ele foi alvo, insisto, né, de uma série de críticas aqui em função de atribuir o conceito de feudalismo na América Latina. Esse debate é um debate que já gastou tinta demais ao longo do século XX, mas para ele a expressão feudal que se faz presente no Peru é o chamado regime gamonal.
Então, um conceito que aparece toda hora nos 7 ensaios é esse regime do gamonalismo. No entanto, o que o autor pontua, indo em direção às considerações finais, é que os latifundiários, em função desse regime de concentração de terra, da grande propriedade, como que essa burguesia agrária, ela é incapaz não só de unificar o país, mas ela é uma burguesia débil. Por quê? Porque eles funcionam, na ótica do José Carlos Mariátegui, como intermediários da dominação imperialista. É aquilo que futuramente será desenvolvido, em termos marxistas, pela teoria marxista da dependência. Como que essas classes dominantes na América Latina não são, por exemplo, classes nacionais, que têm um projeto de nação. Isso será edificado mais adiante, como eu disse, na segunda metade do século XX, mas, no fundo, o que o autor está acenando é que nós não temos uma burguesia com um projeto nacional. O correto seria classificá-las como burguesias internas, associadas e subordinadas nessa lógica da divisão internacional do trabalho. E aí, só para fechar, não sei se eu consegui dar conta aqui dos principais conceitos, veja que o Mariátegui ele foi revisitado, ele chega a passar durante um bom tempo no esquecimento, durante os anos 40 e 50, é um autor pouco lido, mas na segunda metade do século XX, em função também das contribuições do Quijano, do chamado giro decolonial, ele é revisitado. E há autoras que estão pensando no protagonismo dessas teses. Eu trouxe aí para vocês um texto denominado Marxismo, Mariátegui e o Movimento Feminino, de uma autora peruana, a Catalina Arguisman, uma autora fundamental, uma autora aqui emblemática, que toca exatamente nas articulações, nas lutas do José Carlos Mariátegui, que envolvem fundamentalmente esses dois campos. De um lado, o materialismo histórico adaptado a uma realidade latino-americana e esse resgate de valores pré-colombianos, esse resgate, digamos, do antissuio, né, que seria a expressão do Império Incaico. Então, o antissuio aqui é o nome que os incas davam à formação social, à formação econômica que estava presente lá a partir de Machu Picchu. Outro ponto de críticas em relação ao autor, já passando aqui para as considerações finais, já me alonguei demais, é a coexistência desses distintos modos de produção. Então, o autor é muito criticado por acoplar ou transfigurar esse conceito de feudalismo para uma realidade latino-americana, mas, claro, há influências, obviamente, de um marxismo heterodoxo. Vai pensar o papel do índio na América Latina como um agente da revolução e a unidade das classes populares a partir da mobilização desses setores indígenas para a superação desse dualismo e o conflito que até agora constitui o nosso maior problema histórico. Em síntese, a gente está falando aqui de uma proposta de como que esses setores indígenas podem viabilizar esse socialismo indo-americano. Então, não sei se eu fui muito rápido, Guilherme, passei já aqui do meu tempo pré-estipulado, agradeço a paciência, a atenção de cada um de vocês e estou aberto aí para críticas. Os erros de interpretação são de minha inteira responsabilidade, viu, pessoal? Fiquem à vontade aí para criticar e pontuar outros questionamentos. Imagina, bom, eu agradeço, Gustavo, pela excelente explicação, né? Como eu falei, eu particularmente tinha uma visão bastante sucinta do Mariátegui, que me ajudou a esclarecer uma série de dúvidas. Agradeço a tua disponibilidade, né? Assim como a presença de todos e de todas. E eu aproveito, como sempre, né, pelo lugar de estar aqui na condução, de te fazer uma pergunta, né, que eu faria em outro momento, mas aproveito agora para fazer, tem a ver com tem a ver com a discussão que a gente está tendo hoje. Uma questão, na verdade,
seria mais uma reflexão que eu gostaria que você me dissesse se faz sentido, se está certo isso que eu penso, e a outra seria propriamente uma questão. Eu queria um balizamento de quem tem autoridade do conhecimento, e outro seria uma questão para pensar a partir disso. Você falou isso diversas vezes, seja na questão do gamonalismo, né, de uma possível perspectiva feudal que existiria no Peru. Então, se nós olharmos do seu ponto de vista econômico, o Peru era basicamente um país agrícola. Ele tinha um capitalismo muito incipiente, né, muito inicial. Por consequência, como você mesmo mencionou, né, uma burguesia que não tinha sua dimensão estrutural como foi a burguesia, né, europeia. Uma população que era majoritariamente indígena, né, acho que 3/4, algo assim, né, do Peru era majoritariamente indígena. Ou seja, se eu olho a partir dessas variáveis, e ao mesmo tempo o conflito que você mencionou, né, entre a costa e os Andes, se eu olho essas variáveis, pensando aí na Itália, tendo visto que ele ficou lá exilado, etc., se nós pensarmos nessas qualidades do marxismo que estava em aplicação na Europa na primeira metade do século XX, talvez nós pudéssemos dizer que não haveria ali, por isso, uma vinculação dele marxista. Mas ele seria um marxista, obviamente, né? Tanto que é considerado o primeiro marxista latino-americano, o próprio Levi, né? O coloca assim, né? Como você mencionou no livro. Talvez muito, aí é isso que eu gostaria de saber. Talvez muito mais quando ele convoca para uma espécie de uma resistência ancestral do povo andino, talvez porque ele tem aquela ideia de uma criação heróica do povo, a questão indigenista, peruana, e que por isso ele consegue mobilizar as massas, né? E ele consegue convocar, de certo modo, para que todos se oponham contra a exploração que havia de maneira coletiva. Então, se eu fosse rotular, mas fique à vontade para dizer se isso é uma grande bobagem ou não, se eu fosse rotular Mariátegui como um marxista, eu diria que é muito menos pelas questões econômicas, ou seja, de uma perspectiva da economia, embora esteja ali baseado, né, no Capital, mas muito mais por uma questão de uma sociologia marxista, especialmente se a gente fala dessa ideia da convocação das massas, né, da convocação, da ancestralidade, aquilo que está mais presente na ideologia alemã, né, as obras mais de natureza social e menos de natureza econômica. Primeiro, essa questão que eu queria te perguntar, assim, você acha que tem algum fundamento isso que eu falei, ou você acha que não? Eu acho que as duas devem ser casadas, tanto quanto numa perspectiva para dizer que ele é marxista. E a segunda questão, que aí nos interessa na Declain, é dizer que ele é um autor descolonial, e talvez um dos primeiros, ou o primeiro autor descolonial latino-americano, estaria talvez na perspectiva de que ele quer um socialismo latino-americano, mas ele mesmo deixa isso claro, né, nas 7 construções, um, um, um socialismo que não seja um reflexo, um espelho daquilo que ele estava vivenciando lá na Itália, né, e na Europa. Ou seja, aquela ideia de buscar como diz, uma criação heróica mesmo latino-americana. E nessa medida, de que maneira a gente poderia dizer que o pensamento dele realmente seria descolonial e não um pensamento antropofagista, né? Porque se a gente pensar, né, nas primeiras décadas do século XX, especialmente no Brasil, mas também na América, nós estamos ali dentro daquela ideia de em busca do sangue brasileiro, né? Em busca do sangue afro, em busca do sangue indígena, ou seja, aquilo que realmente era da essência do brasileiro, né? Se a gente pensar que ele está nesse momento, ele está escrevendo quando essas ideias antropofagistas estão presentes. E o movimento descolonial, ele é um pouco diverso, né? Nós não estamos em busca da, daquele sujeito matuto do campo, né? Nós queremos revisitar e reconstruir aquilo que naturalmente se perdeu durante o nosso processo civilizacional, mas ao mesmo tempo que encontra um sentido nos dias de hoje com o que somos brasileiros de hoje. Então essas seriam as duas questões. Primeiro,
essa perspectiva socialista do marxismo, se não seria mais, ele não seria mais marxista por isso do que uma perspectiva econômica. E a segunda questão é se nós diríamos que ele é descolonial e não antropofagista, porque no fundo ele não está em busca do índio puro, do indígena puro, mas ele está querendo mobilizar e reconstruir a América a partir de uma visão que seja diversa da Europa. Enfim, é isso, Gustavo. Fique à vontade para dizer se eu falei bobagem ou não. Não tenho vergonha. Imagina, excelentes ponderações, Guilherme. Vamos por partes. É exatamente isso que você sublinhou. Como que a revolução na América Latina não deve ser decalque nem cópia, mas sim uma obra histórica dos próprios povos da América Latina. À luz do pensamento do José Carlos Mariátegui, ele está exatamente mobilizando uma série de construções teóricas práticas, no sentido de avançar com a construção desse socialismo, que é um socialismo, digamos, não ortodoxo. É por isso que há um forte aceno, uma forte influência aqui das contribuições do Gramsci, né? Inclusive para dimensões culturais, ideológicas, que compõem aí toda a biografia do José Carlos Mariátegui, a atuação dele na imprensa, em diversos jornais, a fundamentação do autor na construção do próprio Partido Socialista Peruano. Então, ele se auto-reivindica como um autor socialista, como um dos membros fundadores do próprio Partido Socialista. E não só isso, na sua atuação revolucionária, na mobilização dessas massas. O que o Mariátegui está dizendo é que, no fundo, nessa dinâmica do capitalismo periférico, é que existe um processo de proletarização dos indígenas no Peru a partir dessa matriz econômica primária exportadora. Como que esses setores indígenas presenciam essas condições de trabalho paupérrimas em função exatamente desse tipo de capitalismo, que é um capitalismo que faz coexistir traços da colônia. E aqui eu não concordo com o autor, né, porque ele vai dizer da coexistência de distintos modos de produção. Ele está dizendo, existe um regime gamonal e, de certa forma, coexiste com elementos modernos, com esses elementos do desenvolvimento de um novo sistema econômico. A meu juízo, Guilherme, veja que essa é a própria forma do capitalismo latino-americano, mas não quero entrar também em teses a respeito de certas peculiaridades, mas essa é a forma que se traduz no modo de produção nessa região do mundo. É por isso que eu dialogo mais com os autores da dependência, né, com essas teses de sistema mundo, que autores como não José Carlos Mariátegui, mas o Rui Mauro Marini, o próprio Teotônio dos Santos, a Vânia Bambirra, como é que eles vão enxergar, por exemplo, nesses resquícios dos elementos coloniais, a fundamentação das novas repúblicas, das primeiras repúblicas, eles vão dizer, não, essa é a natureza do capitalismo dependente latino-americano. Não é que é feudalismo. De novo, né, esse debate gastou muita tinta ao longo do século XX entre os setores de esquerda, né, se debatendo se existe ou não existe feudalismo na América Latina. Mas veja que o Mariátegui, ele tem essa virtude, ele está escrevendo essa obra em 1928, gente. Então, isso que as correntes pós-coloniais, decoloniais trabalham acerca da atuação dos movimentos de margem, a atuação de movimentos subalternos, veja que o autor está dizendo, ora, o problema dos indígenas será resolvido a partir da atuação dos próprios povos indígenas, a partir exatamente da configuração de uma política econômica, de uma articulação desse indígena se reconhecendo também como uma classe popular. É por isso que o autor está dizendo, ora, o marxismo tem muito a aprender com as correntes indigenistas. Mas os indígenas, em contrapartida,
podem beber da fonte do marxismo para a superação das suas contradições. É esse movimento dialético que está presente em toda a obra, né? Na edificação aí dos 7 ensaios, desse grande livro que até os dias de hoje é pensado, revisitado. Citei aqui o Quijano, mas na historiografia peruana, como disse, é um divisor de águas, porque está dizendo, ora, a questão indígena no Peru é uma questão nevrálgica, nuclear, e só será equacionada frente à mobilização, organização desses setores indígenas, inclusive revisitando essa ancestralidade, que você muito bem pontuou, Guilherme. Então, não é um marxismo evolucionista, não sei se está claro isso, né, de que primeiro é preciso pensar numa revolução burguesa, numa revolução nacional, para sedimentação de bases industriais, para, na sequência, então, uma classe proletária chefiar uma revolução socialista. Não. É a partir da mobilização desses indígenas que nós precisamos pensar numa revolução genuinamente latino-americana. É isso que ele classifica como o socialismo indo-americano. Então, aqui nós não temos uma leitura histórica, não só evolucionista, mas determinista, que estava muito presente nos partidos comunistas da época. Estava muito presente na visão stalinista. É por isso que o autor é esse autor que tem uma série de debates com a internacional, é um autor que, de certa forma, se coloca nesse campo de um marxismo não ortodoxo. Por quê? Porque ele está dizendo, ora, os setores indígenas, eles são parte dessa luta revolucionária. E não dá para compreender a América Latina, em especial a realidade peruana, nos furtando exatamente das contribuições desses indígenas, desde o período colonial até a contemporaneidade. Isso passa por um programa político a ser sedimentado, então, em um projeto revolucionário, em um projeto de alianças aqui entre essas classes populares. Eu não sei se eu respondi aí. Eu acho que está mudo. Pelo menos aqui eu não estou Estão me conseguindo. ouvindo? Agora sim. Não, excelente, Gustavo. Como disse, não tenho nem como discordar, porque realmente a minha visão era bem simplista dessa construção. Mas, de fato, né, se ele tem a questão econômica como um pano de fundo, não dá para descartar porque é contra isso que ele se opõe realmente. E eu concordo e agradeço imensamente. Claro que é um debate para a gente continuar em outras horas, mas obrigado mesmo. Eu passo a palavra a mais alguém, não sei se alguém gostaria de fazer alguma questão para o professor Gustavo. Não sei se também já não está, se tem um horário também já. A maioria tem Falei aula demais, agora, né, né? Guilherme? Não, não Desculpe tem, aí é por que me eu acho que a alongar. maioria Gostaria muito de fazer uma questão, mas nós estamos realmente em cima do é, horário da aula, então eu porque já fico com tem medo horário. até da gente não ter Imagine. oportunidade para poder. Bom, eu vou, né, então, diante do adiantado, a gente pode continuar o debate, porque eu acho que é importante, e até aproveito e convidar de novo o Gustavo a falar de outros autores latino-americanos que são dos coloniais, mas que não são propriamente do direito, que eu acho que é você que tem essa habilidade, esse domínio para falar. Então, se puder, Gustavo, fica o convite aí para outras reflexões. E eu gostaria, então, de encerrar o evento, agradecer novamente o Gustavo pela disponibilidade e igualmente a todos e a todas pela oportunidade de escutá-los novamente. Obrigado, até o nosso próximo evento. Boa noite a todos e a todas. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito Obrigado. obrigado pela paciência, pela atenção de todos e de todas. Naquilo que Imagina. precisar, eu estou à disposição, Guilherme. Imagina, Conte comigo. obrigadão. Agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.